Olá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o processo de aprendizagem do inglês. E eu vejo que muitas pessoas se frustram ao estudar inglês, principalmente porque não entendem o processo e acabam focando em coisas que não têm controle. Deixa eu falar um pouquinho sobre o que é ensinar inglês. Quando o professor ou a escola, quem quer que seja que está disposto a ensinar alguém inglês, se coloca a pensar e organizar o conteúdo a ser ensinado, um trabalho hercúleo. Tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas em aspectos diferentes, com habilidades diferentes. Então, as tradicionais habilidades que a gente ouve falar, né, o speaking, o reading, o listening e o writing, eu acho que vai um pouco além disso. As habilidades envolvidas têm a ver também com âmbitos diferentes. Então, por exemplo, quando você fala de uma língua, você tem a questão gramatical, estrutural da língua. Você tem a questão de vocabulário. Você tem a questão de pronúncia. E quando você fala pronúncia, eu vou abrir em dois segmentos diferentes. Tem a fonética e tem a entonação. Porque isso é relevante. E você tem todos esses aspectos dentro de uma aula de inglês que você faz. Então, e as coisas não são muito claras geralmente para o aluno. Então, eu acho que você entender a estrutura gramatical, por exemplo, e olhar as diferenças para o seu idioma, a língua mãe, e tentar fazer paralelos e comparações é interessante, é importante, é fundamental. Porém, não pode ficar só nisso. Vocabulário. Ninguém aprende inglês com um dicionário na mão. Você pode ler o dicionário, você pode memorizar todo o dicionário, não quer dizer que você está apto a se comunicar em inglês. Porque comunicação não é só saber o que significam as palavras. A pronúncia, a mesma coisa. Não adianta você ter a pronúncia perfeita se você não tem a gramática e o vocabulário. Então as coisas têm que se complementar. Porém, no nosso cérebro, essas coisas são aprendidas de formas diferentes. E as pessoas são diferentes também. As pessoas aprendem de formas diferentes, em ritmos diferentes, em velocidades diferentes. Então, é um trabalho difícil ensinar o idioma de uma maneira balanceada e efetiva. Eu não vou falar de gramática aqui, eu não vou falar de vocabulário, porque isso é uma coisa mais direta, que dá até para estudar de maneira autônoma. É possível você estudar sozinho. Existem hoje em dia tem inteligência artificial, você pode assistir vídeos, você pode comprar um livro de gramática e fazer todo ele, sozinho. É possível. É lógico, se você tiver uma ajuda de um professor, as coisas funcionam de maneira melhor. Mas, apesar da importância da gramática e do vocabulário, não é nesse ponto que eu queria falar aqui hoje. Eu quero falar um pouco sobre a questão psicológica. E eu vou começar com a habilidade de ouvir. Tá? A habilidade de ouvir está pressuposto fonética, está pressuposto entonação, gramática e vocabulário. Tudo isso você precisa para se comunicar de maneira a entender um aspecto que alguém falando com você, ou um áudio, o que seja. E o aspecto psicológico está em entender que você não tem muito controle sobre isso. E isso é uma coisa difícil para nós adultos. As crianças, isso acaba sendo um pouco mais natural. Mas para nós adultos, nós não estamos acostumados e não gostamos, de maneira geral, a ficar fora do controle. E quando eu falo que você está fora do controle, eu estou falando que a primeira coisa que o seu cérebro funciona com uma frequência. No caso, nós brasileiros temos a frequência do português brasileiro. Então, quando eu falo português, preste atenção nas palavras e no som que eu estou produzindo. Quando eu falo português, é possível mentalmente separar as sílabas e perceber que as sílabas são muito parecidas. E a onda sonora do que eu estou falando é uma coisa que funciona de uma maneira muito parecida. As sílabas têm umas diferenças, as sílabas tônicas, mas não existem as sílabas que sobe aqui e depois desce. É tudo mais ou menos a mesma coisa aqui. Então, quem não entende nada de português, entende sílaba, 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 entende o português dessa forma, silabicamente.
O problema é que o inglês tem uma outra entonação. O inglês não é silábico dessa forma. Então, você, ao ouvir o idioma, tem o seu cérebro ouvindo um padrão que é diferente daquilo que ele sabe desde que você nasceu. E nós adultos temos uma defesa do nosso cérebro com relação a isso. O cérebro meio que bloqueia. Ele vai fazer você se sentir mal, às vezes até fisicamente. A gente tem náusea, dor de barriga, dor de cabeça. Mas você vai se sentir mal muito mais psicologicamente. Vem aqueles pensamentos: você é burro, você é estúpido, isso não é para você, desiste, esquece isso aí. Às vezes vai te dar um sono. Às vezes eu tô dando aula, eu vejo o aluno bocejando, porque o cérebro tá fazendo essa defesa, tá? Então, você tem que vencer essa barreira. Eu sempre falo para os alunos, tem um ditado brasileiro que eu gosto muito, é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você deve oferecer ao seu cérebro um contínuo input de informação. Você deve treinar os seus ouvidos de maneira contínua e perene, ou seja, sempre, constante e sempre. Isso vai dar informações ao seu cérebro para principalmente mapear as diferenças de frequência da língua do português e do inglês. Esse novo estímulo é diferente do nosso estímulo tradicional, assim, 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 assim. Você vai ficar mais acostumado com o som no inglês. E a partir do momento que isso se torna mais natural para você, essas defesas abaixam. E você começa a ter um relacionamento com o inglês de uma maneira mais natural, mais benigna, menos tóxica. O cérebro, às vezes, ele luta contra mesmo. Não quer dizer que todo o trabalho está feito, mas eu acho que é importante você entender que, principalmente no início do curso, essas sensações psicológicas elas podem afetar o seu resultado, a sua produtividade, a sua efetividade. Então, ter consciência disso e saber que você não tem controle. Não deixa o mimezinho da sua cabeça falando, você não consegue, esquece, falta na aula, não faz o exercício, não ouve, não tenha uma rotina de ouvir inglês. Isso aí, o seu cérebro vai tentar te fazer acontecer, vai tentar fazer acontecer com você. E é importante que você esteja preparado. Não, eu tô aqui que nem a onda batendo na pedra no mar. Eu vou bater, e bater, e bater, e bater, até que essa estrutura ceda. Isso ninguém fala para você na aula de inglês. Então é importante que você saiba que você está enfrentando esse tipo de coisa psicologicamente também. Não é só o conteúdo técnico. Tudo isso é muito importante, mas é importante também saber que essa batalha e essa aceitação de não ter controle é fundamental. Aquela história, abaixa a cabeça e trabalha, e trabalha, e trabalha, e trabalha. Acho que, para finalizar, um ponto muito importante aqui também é falar sobre o fato de que as pessoas são diferentes. Então, por exemplo, a minha filha, ela aprendeu a falar com 1 ano de vida. Uma semana antes de completar 1 ano, ela começou a falar. Tem crianças que começam a falar com 7 meses. Tem crianças que vão falar com 2 anos de idade. As pessoas são diferentes. O que acontece aqui entre eu, você e a pessoa do lado é totalmente diferente. E a gente não tem, de novo, muito controle sobre isso. Então, às vezes, a gente fica, eu quero aprender em 1 ano, eu quero aprender em 6 meses, eu quero aprender hoje, eu quero aprender amanhã. Você não tem controle sobre isso. E a única coisa que você pode fazer é ser perene, ser constante e fazer o trabalho que você tem que fazer. Alimentar o seu cérebro de informações. Porque o nosso cérebro ele é muito bom em perceber padrões. Isso é uma coisa que o nosso cérebro faz muito bem. Então, às vezes, você vai para um lugar diferente, que fala português diferente, você começa a pegar trejeitos. Ou você conhece uma pessoa que fala de um certo jeito, você começa a pegar. A gente se adapta muito bem. O cérebro é muito adaptativo. Então, eventualmente, isso vai acontecer. Ou você conhece alguém no Brasil que não fala português, que nasceu no Brasil, que vive no Brasil e não aprende. Olha só, o João não aprendeu a falar português. Isso não existe. A mesma coisa com o inglês, com o espanhol, com o chinês. É impossível. O cérebro humano, de maneiras normais, né? Seria um tipo de alteração cerebral, doença mental. Se uma pessoa que tem todas as capacidades
normais, consegue aprender. O cérebro vai chegar no momento que ele vai aprender. Agora, você precisa de tempo e relevância e ter essa perenidade. Isso sempre vai acontecer. Você vai sempre fazer esse treinamento, isso vai alimentar o seu cérebro e o cérebro vai conseguir mudar. É que nem você acende a luz e apaga a luz no interruptor. Isso é uma coisa que vai acontecer, independente de quem você seja. Seja a pessoa mais lenta, mais rápida, tenha mais facilidade, menos facilidade, maior dificuldade, não importa. Todo mundo vai aprender português que nasceu no Brasil e fala português no Brasil. Não tem exceção. E você vai aprender inglês também. Agora, você vai desistir no meio do caminho? Você vai se sentir idiota, estúpido? Você vai ficar com sono e vai ter preguiça de fazer aula? Ou não? Porque isso é o seu próprio cérebro se defendendo de um padrão diferente. A gente precisa fazer o cérebro aceitar esse padrão diferente. E uma vez que isso aconteça, as coisas fluem melhor. Tá bom? Até mais.